Olá, seja muito bem-vindo à Voz da Sabedoria. O nosso podcast nos traz muitas reflexões profundas sobre a sua vida no seu trabalho. E na espiritualidade também, no positivo, sempre guiado por algo que vem do céu, né? Que a gente vive isso, aquilo que vem de Deus. Então, acima de tudo, nós temos... o nosso propósito é colocar nossa espiritualidade dessa forma. Então, você que hoje está aqui querendo ouvir algo novo, nós vamos falar hoje sobre burnout. Não sei se você já ouviu falar, mas é um tema muito profundo. E você precisa entender do que se trata hoje. E é isso que nós vamos fazer, né, Vandiane? É isso aí. Hoje vamos estar aqui enfocando nesse tema, quando o excesso de trabalho começa a atingir não só o físico, mas a mente, emocional, espiritual, num todo. E a nossa convidada, que vai estar sendo a nossa entrevistada de hoje, ela passou por essas experiências e nós pensamos ser um tema pertinente para trazer, para abordar aqui no nosso Voz da Sabedoria. E hoje, Provérbios 23, 4 e 5 diz: não se esgote tentando ficar rico. Tenha bom senso. Desaparecem assim que você contempla. Eles criam asa e voam como águias para o céu. Então, Salomão, ele vem nos chamar a nossa atenção muitas das vezes, a uma busca desesperadamente em ficar rico, em alcançar bens materiais, que nessa busca incansável acabamos nos esquecendo de nós mesmos, que nós somos humanos, que nós temos um corpo que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que precisamos ter uma rotina de sono, uma rotina de alimentação. E quando eu passo por cima de tudo isso, eu e você, nós estamos, de certa forma, nos colocando numa jaula. Jaula essa que nos aprisiona o nosso físico, mental e espiritual. E é isso que a nossa convidada vai trazer aqui. Então, quando Salomão ele vem chamando a nossa atenção, não é que eu e você não possa prosperar. É um direito nosso, né, Adelita? Exatamente. É uma promessa sobre as nossas vidas. Entenda, não é isso. Mas tem que ter... Cuidado, atenção e sentir o que o seu corpo está falando. Porque o corpo fala, né? Sim. E depois ele grita. Sim. É quando chega o burnout. E é isso. Então, assim, eu posso ser próspero? Posso, mas tudo com equilíbrio. É ter horas da jornada de trabalho, hora de descanso, hora de dormir, hora de cuidar do espiritual, hora de cuidar do mental e do físico e por aí vai. Então, seja muito bem-vinda aqui a nossa convidada, Jaqueline. Bom dia. Bom dia, Jaque. E a dia. Jaque passou por essa experiência e vai estar compartilhando aqui. Foram 20... Quantos anos, Jaque? 20 anos. 20 atuando anos. na área comercial. E hoje é um prazer estar aqui, prazer estar com vocês, trazendo esse tema, né? Que sim, a gente repensa várias vezes sobre falar, sobre dar voz, mas de alguma maneira alguém precisou tocar aqui em mim e eu tenho certeza que de alguma forma vai tocar aí também em quem passa por algo parecido, para que não chegue no ápice. Então, prazer, sou Jaqueline Souza, trabalho com registro de marca e patente desde 2003. 2004, passo para a área comercial, assim, e o que eu encontro ali é vida, é troca, sou super expansiva, amo pessoas e tá tudo bem, enquanto a gente ainda mantém o valor contido ali e mantido. E aqui hoje a gente traz, né, nada mais aí do que... uma sabedoria, já passa o quê? De mais de 3 mil anos. 3 mil anos, né? Então, assim, milenar. E não mudou. O que a gente está colocando à frente? Quantas vezes eu coloquei à frente, né? E hoje já não é mais isso que a gente precisa colocar à frente. Hoje as primícias, elas são dadas a quem deve de direito, Deus em primeiro lugar. Meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Sim. E aqui não tem nada que vá além. O dinheiro, ele é consequência, mas se o meu templo estiver inteiro. Sim. Bem profundo isso aí. Jaque, eu tenho algumas experiências, várias, né? Sobre tudo isso que você está falando. Eu tenho, faço exercício físico, tudo, e eu sou muito pesquisadora desses temas, dessas coisas.
E eu pesquiso muito, né? E sobre todas as mulheres que eu vou falar, quando elas vão fazer, por que você está fazendo esse exercício? Porque eu tive um problema físico. Então, quando a gente sabe que o esgotamento físico nosso está realmente atingindo essa situação, né? Está envolvido o físico, o espiritual, o emocional, né? Como identificar esse tipo de cansaço? Que não é um cansaço porque você está fazendo academia. É um cansaço diferenciado, né? Como identificar isso? Bem, eu vou para as atividades físicas gostando disso, né? Então, esse gatilho, ele não vem num cansaço pós-treino, né? O cansaço pós-treino é gostoso. Diferente, né? Você chega assim, você fala, opa, tá doendo fisicamente. Não, é diferente. É exatamente quando você está em algo que você gosta, sabe? Você está ali fazendo uma aula que você tem por costume e, de repente, a tua mente foge. Você não sabe o que o professor está trazendo ali para você e para onde que essa mente foge. E aí, essa mente, ela foge para algum afazer que você tem, algo que você deixou. Então, no meu caso em específico... Quando eu percebo esse esgotamento, quando o que eu gostava de fazer não trazia mais aquele completar. Então, simples ali, eu gostava de uma aula de dança, eu gostava de uma aula de bike. Olha, sobe, desce. Daqui a pouco, nossa, o que estava acontecendo? E eu estava pensando no cliente que eu tinha para atender. Você foi deixando essas coisas? Eu fui deixando. E aí você não se dá conta de que você está fazendo isso. Então, um dos pontos, né, já partindo dessa parte do cuidado físico, do autocuidado, do cansaço mesmo mental, de você pegar e falar, não, vou dormir só mais um pouquinho, hoje eu vou ficar só até as 10. Gente, será que ficar até as 10? Mas que horas que você foi dormir? E aí eu me vi dormindo cedo, acordando mais tarde e a sensação de cansaço. E aí você tem também algumas outras coisas relacionadas a... que se confunde às vezes, né? Ah, é um burnout? É uma depressão? É uma crise de ansiedade? E aí você vai percebendo que não. E quando que eu percebo isso? Né? Quando eu paraliso, quando eu silencio... E eu me sinto culpada por isso. Quando eu me alimento de coisas que para mim não estava sendo nutritiva. Eu tinha sempre que estar buscando aprender mais alguma coisa. Continuo fazendo isso? Sim. Mas de uma outra maneira, e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre isso. Então, todo excesso, ele pode estar ali escondendo algo que está te fazendo mal. Todo excesso revela uma falta. Exatamente. É isso que nós aprendemos, né? E está escondendo uma dor. Muito grande. E até você descobrir quais são os gatilhos que está gerando tudo isso, né? É a próxima pergunta que eu quero deixar para você. Quais os principais gatilhos que levam uma pessoa ao burnout? Especialmente no contexto do empreendedorismo. Nós que somos empreendedoras, trazendo para o empreendedorismo, mas trazendo também para o CLT. Porque existe 2 tipos de cobranças diferentes. O eu empreender e o CLT. Sim. Então, quem está passando, você que agora é uma empreendedora, você que agora não está presa a nenhuma empresa, você que tem a sua própria empresa e coordena toda a gestão de tempo, a sua agenda, essa acessibilidade. Inclusive, você está aqui porque você teve essa acessibilidade na sua agenda. Sim. Como que, assim, os gatilhos, como foi que você identificou? Porque você parou, você falou que teve que parar. Sim. Ok. E aí, conseguiu? Foi fácil identificar os gatilhos? Não? Como que foi esse processo? Não é fácil, né? Primeiro porque a prisão, ela tá aqui. Sim. Meu pior algoz sou eu. Né? E isso tem que mudar. Era eu. Então, hoje, o mesmo acolhimento que eu busco dar para alguém que eu acabo de conhecer, para alguém que dentro daquilo que eu empreendo a vida toda, vou lá, busco uma alternativa ali, todo aquele cuidado, todo aquele amor, toda aquela busca para encontrar estratégias para lidar e resolver, eu passei a aplicar em mim. Mas os gatilhos, eles são, dentro do CLT, muito relacionado ao não. Sim. Eu tenho dificuldade de falar não. Eu tinha dificuldade de falar não. E aí, todas as vezes que eu falo não
para mim, e estou falando sim para alguém, eu estou me prejudicando. Então, no trabalho, eu parto da dificuldade do não primeiro. Então, toda vez que chega, não, vem aqui que eu te ajudo, né? Eu tenho isso enraizado, é da minha família é pernambucana, minha família, ela quer ali. Exatamente. Então, prestativa, quer fazer. Exato. E você se sente tão completo, tão feliz, que daqui a pouco você está fazendo para um, você está fazendo para o outro. É o socorro, é a caixa de primeiros socorros de muitas pessoas. Sim. E aí, uma das coisas, né, às vezes você chega na escassez, você chega no limite, porque você não aprendeu a falar não, você não quer, e aí você não tem outra alternativa a não ser falar não. Outro ponto que trago assim é a questão de valores. Então, eu tenho muito bem definido comigo os meus princípios e valores. Desde quando eu pegava ali o atendimento de um cliente que vinha para perguntar se a marca estava viável, se não estava, nunca consegui falar o contrário daquilo que eu estava fazendo no levantamento. Então, o conflito de princípios e valores, ele pesa muito grandemente para mim. Quando eu me deparo com uma situação em que eu vou ali, entrando, pegando, não estou atendendo com a mesma excelência, aí eu identifico, e a gente vai falar sobre isso, né? O autoconhecimento, ele é tudo nessa vida. A pessoa é perfeccionista, né? Então, eu não sou procrastinadora. Eu tenho tempo e eu reviso várias vezes. Isso está errado. E aí eu ia conflitando os valores que eu tinha, aquilo que eu precisava entregar. A área comercial, ela não perdoa, tá? Então, você tem que ter um equilíbrio. O que você decide vender? Eu não vendo. Tem coisas que são inegociáveis para mim. Então, essa cobrança excessiva, essa entrega, um aumento de meta, daqui a pouco, tudo aquilo que era realmente, né, crescente, eu me frustro. Quando o quê? Quando eu não tenho um reconhecimento. Sim. Então, mais um ponto. O reconhecimento, a frustração, ela acaba trazendo também mais um gatilho para a gente, né? Então, aqui, primordialmente, né? Questão de aprender limites e o não. Então, eu pegava demandas. Daqui a pouco eu não estava entregando com a mesma excelência, porque aí eu tinha muitos clientes, eu atendia muitos clientes. E o cliente, ele sente isso, porque a minha entrega sempre foi dessa maneira. Até ouvir que tempo é dinheiro. Quanto tempo você está gastando com esse cliente? Se você tivesse gastado menos, será que você não tinha atendido mais? Será que você não teria vendido mais? Esse pouquinho aqui que faltou para você bater a meta. Essa cobrança, né? excessiva. Será que se você tivesse equilibrado melhor, você não teria conseguido entregar? E aí você vê pessoas chegando, entregando, tua meta aumentando, teu rendimento caindo. E aí, onde é que você vai? Opa, peraí, eu tenho que correr, tenho que lidar. E aí eu busco um auxílio, indicado até por pessoas que me viam. Já que você está no automático, cadê o brilho? Cadê o sorriso? Né? Então, os gatilhos, eles estão ali, ó, escondidos. Sim. E algo que, essa busca por reconhecimento, essa criança ferida, né, que não teve esse reconhecimento na primeira infância, tenta encontrar no trabalho o perfeccionismo. Exatamente. O perfeccionismo é o reflexo de uma pessoa que busca ser reconhecida, ser vista, ser aplaudida, ser validada, porque foi o que faltou lá na infância. E o quanto de pessoas que hoje estão workaholics. A vida só é trabalho. Filho, não tá nem aí, filho estão sendo educado pelas professoras. O esposo já começa ali a buscar fora o que não tem em casa, porque muitas vezes nós mulheres entramos nessa rotina. Sim. Aí, além do trabalho, ainda tem em casa. Aí chega, eu vou fazer o serviço de casa. E aí não dá atenção. Acaba não dando. Porque. Quantas vezes foi elogio? Quantas vezes, né? Fala, olha, você vai ser patrimônio aqui, você vai... Quantas vezes? Nossa, Jaqueline, né? Foi exatamente esse termo aí que pra mim sempre foge. Workaholic, né? Workaholic, exatamente. E isso pra mim, nossa, eu ficava feliz. Viciada. Caramba, nossa, eu sou isso? Tô sendo reconhecida. Eu sou muito isso, gente. Que vocês precisarem, pode me chamar que eu tô aqui.
Quantas pessoas que passaram, né, pela empresa, que viram essa entrega. E essa entrega, ela existe aqui, porque eu não consigo entregar menos. Né? Não consigo. Hoje eu consigo enxergar minha criança pequena. Sim. E o equilíbrio. Você pode equilíbrio. fazer a sua entrega nota 1000, mas tem que ter um equilíbrio. Então, pegar essa criança, sentar ela aqui do seu lado, falar, olha, agora eu vou dar para você o que te faltou. Isso é delícia. Porque muitas vezes as pessoas nem enxergam que foi lá na infância, né? Os vícios começaram lá. Eu peguei uma cliente que a mãe dela já vivia só trabalhando. Então, ela desde a barriga já tinha esse problema sobre a infância, que a embriologia quem estuda sobre embriologia vai vendo todas essas situações, que é na tua infância. Aí você vai crescendo, vendo que isso é muito bom para você, que você trabalhar, você não descansar. A gente repete, né? Exatamente, repete. E assim, aí veio, eu costumo falar assim, Gênesis fala que, lá em Gênesis, Deus fala para o homem descansar, né? Começa lá, tem um mandamento, depois... Êxodo começa também falando sobre o descanso, o dia do descanso. E aí, algumas coisas mudaram em algumas igrejas, né, algumas denominações por aí, sobre o momento do descanso. Né? Aí, diante de tudo isso que você está falando, vem vários tipos de culpa. E aí, porque muitas pessoas se sentem muito culpadas para descansar, né? E como elas ressignificam essa crença que a gente, mesmo com o princípio bíblico, né? Sim. A gente não ressignifica, a gente continua trabalhando e fazendo a obra de Deus. E você não para. Exatamente, né? E os pilares que a gente tem. E o pilar, né, espiritual, e adiantando um pouquinho aí, né, nessa temática mesmo do descanso. Por que que a gente se sente culpada? Que é a culpa. E eu me culpei. Eu me culpei porque quando eu vou buscar ali auxílio, a minha psicóloga, ela acompanhava, já que tá tudo bem, a gente só vai ali num trabalho. Então, eu consegui encontrar a minha criança. Eu sou uma amante da neurociência, eu pesquiso demais, eu li muito. Então, nesse meio tempo, eu fui fazer um curso de física quântica, uma semana de imersão em física quântica, livros que estão relacionados, né? Então, o segredo, e aí eu começo a trazer também a parte bíblica ali comigo, passei a ter um devocional, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, sobre ferramentas para se manter ali cada vez, né, melhor. Sim. Mas antes de tudo isso acontecer, eu parei. E eu parei com eu tinha um atestado, ela me entregou um atestado, gente, 60 dias. Uau, sabe por quê? 60 dias. Porque eu não fazia os meus cuidados pessoais. Quantas vezes que eu não fazia uma visita que tem que ser anual no médico? Falava, não, mas eu vou amanhã. Não, mês que vem eu vou. Aí eu marcava, falava, poxa, não, mas eu posso atender esse cliente aqui, o cliente tá lá na agenda, passava o cliente na frente. E o que eu fazia? Não ia na minha médica. Tava indo para 2 anos, convênio médico, gente. Tava lá trabalhando. E não fui cuidar da minha saúde, chegava no dia, eu desmarcava. Tudo que eu fazia. Da própria... Sim, por quê? Porque você fala assim, nossa, mas se eu faltar aqui, eu não vou atender aquele cliente, se eu não tiver o telefone tocar, você entra numa situação e tem muita coisa que é velada, né? Até falar sobre esse tema acaba sendo algo preocupante. Por quê? Porque as pessoas começam a te olhar de uma outra maneira. Né? Elas começam a olhar, será que eu vou te dar oportunidade sabendo que você teve esse momento? Gente, eu não estou burnout. Eu tive. E se eu não identificar, como é que eu faço para não voltar nisso? Quantas pessoas estão nesse cenário? Quantas pessoas eu enxergo e falo, não está correto? E por vezes, mesmo fora da empresa, porque aí eu vou para um outro ambiente de trabalho, é alguém que eu gosto, é alguém que eu quero entregar, e aí eu gosto. Me dá aqui, deixa eu ver. O que eu posso resolver aqui? Me dá essa petição aqui, deixa eu olhar aquilo dali, deixa eu pesquisar aquilo outro. Enquanto eu estou treinando, estou numa esteira, eu estou fazendo e escutando um vídeo. E aquilo dali parece que dá um alimento. Da mesma maneira que as pessoas buscam ali numa academia, buscam
trazer dentro, às vezes, de algo que é ilícito para suprir, é a gente pelo trabalho. E aí, quando você descansa, e aí a gente volta para cá, trazendo a situação de quando eu tenho o descanso como culpa. Por quê? Porque eu atrelo a preguiça. Eu atrelo a não estar produzindo. Sim. Eu atrelo a algo que, sendo que assim, o corpo é limitado, de né? fora. Exato, mas assim, como que eu posso, no meu momento de descanso, não estar fazendo algo que é nutritivo para minha mente? Sim. Eu tenho, sim, que validar? Sim. A minha vida não foi fácil. A minha criança cresceu numa ambiência onde os pais, que vêm de origem nordestina, como eu te falei, eles trabalham. Eu chego aqui, não vou para minha primeira série, porque eu não tinha roupa de frio. E naquela época, inverno em São Paulo era inverno. E aí você aprende a costurar, porque eu aprendi a costurar com 8 anos. Eu trabalhei a minha vida inteira. A vida inteira. Quando passa a ter telefone, que meu pai entregava saco de lixo, papel higiênico, ia para a rua, quem que atendia aqueles clientes quando ligava para alinhar horário? Era eu. Quem estava organizando as peças de roupa, costurando junto com a minha mãe? Era eu. Eu sou a mais velha. Então, você tem que entregar o exemplo, você tem que entregar ali. Mas eu não tive nenhum gatilho ali. Eu aprendi a aceitar. Tá tudo bem o que você fizer. E aí, fora, na vida, eu tive que provar o dobro. E aí, eu não posso descansar, porque senão eu não estou rendendo. Enquanto as pessoas que têm oportunidade, né? E aí, a gente tem que provar sempre o dobro. Mulher tem que provar sempre o dobro. E aí, não é só eu. O SUS, em 2023, trouxe ali. Porque eu comecei a olhar. Falei, o que está acontecendo comigo? Em 2023, o SUS trouxe 3.560. 988 foram homens que recorreram ao acesso público para cuidar da mente por questões, né, de doença ocupacional, porque ele é uma doença sério, ocupacional, né? Quando você consegue trazer ali o nexo causal disso. O restante é mulher. Mais de 2.500 mulheres. Por quê? Sociedade dupla, tripla... Muita cobrança, Muitas jornadas, né? A gente tem sempre. Mulher já luta por um outro espaço. Sim. Né? Então, tudo isso, o descanso, a culpa, ele está muito relacionado a você não trazer o descanso como sendo algo previsto na Bíblia. Sim. Deus, Sagrado. Deus não descansou depois que fez? Exatamente. Ele teve que descansar, gente. Um dia... Quem sou eu para não descansar? Né? Jesus, o que ele fazia? Ele descansava, ele subia para orar. Ele se acolhia, ele silenciava. Eu também tenho que fazer isso. Isso é bíblico. E quando eu estiver muito cansada, eu sei para os braços de quem que eu vou. Seja num método de meditação, os braços de quem eu sempre fui, porque eu busquei muitas formas de acessar, sempre foi de Deus, eu só não percebia. Sim. Uhum. Sempre aquele lugarzinho tranquilo. Né? Então, eu oro, eu medito, eu comprei um devocional. Curtinho, gente, era pequenininho assim, que era para honrar. Porque a gente tende a se sabotar. Mas as coisas de Deus é para ser leve, não é para ser peso. É para você andar com sabedoria, que nem a gente busca muito aqui. Sabedoria é o quê? Do alto. É você receber e acessar aquilo que vem do alto, que é a paz, né? Bom senso, é calmaria. Primeiro você busca isso, né? O reino de Deus, que é refrigério, que é benignidade, que é amor. Para você. E aí você tem que mudar uma dentro coisa. de você ali. Aí você quer acessar... Então, mas você quer acessar o outro. E você não acessa você e não vê que é você que está vivendo essa turbulência. Sim, porque você ainda não entendeu. Porque ele quer, que você merece. Ele quer que você tenha paz, né? A gente tem que costume falar a paz do Senhor. Às vezes você está dando a paz, mas você não está tendo a paz. Você precisa estar em paz com você mesmo. Como é que você entrega? As coisas de Deus tem que ser dessa forma. Se você olha e olha para ele, olha para as escrituras, o que está escrito, e seguisse, né? Que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se amar primeiro, se cuidar, você vai estar de bem com a vida para entregar para as pessoas. E isso vem do alto. E isso só veio, gente, depois. Só veio depois. Só veio depois.
sabe? O primeiro atestado que ela me entregou, eu não entreguei mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer, eu não preciso me afastar, né? E eu continuei. Então, foram, assim, cerca de mais ou menos uns 2 meses, né? Até ter realmente uma situação muito ápice, assim, demais. E aí, eu falei assim, olha, eu não estou conseguindo lidar. E eu não saí porque eu achava que eu tinha que cuidar da minha saúde. Não foi isso. Eu preciso respirar hoje. É o mental, Consegui agendar uma consulta, né? Eu falei, olha, hoje eu não tô bem, eu preciso... Ela falou assim, por quê? Eu não te entreguei, né? Nem era para você estar aqui comigo, porque você tá ok. Nessa época, eu já estava fazendo os meus cuidados via convênio médico, tá? E eu tive a oportunidade de acessar uma terapeuta também. Então, eu estava bem. Eu tive um acolhimento, um entendimento, vamos dizer assim, em que sentido? A gente vai deixar tranquilo, leve, para que você gestione isso, né? E eu comecei a entregar novamente. Eu estava leve, eu estava entregando valores, eu estava trazendo resultados. Quando as coisas voltaram para o mesmo cenário anterior, e aí foi o que eu disse, uma frustração muito grande. Quando eu ouvi algo assim... Você não está vestindo a camisa. Oi? Você podia entregar mais. E aí parecia que todos que estavam ao redor, não era só lá dentro. Você não está entregando. Então, aquela voz que antes era aqui, que eu lutava com ela, porque enquanto você está vendo o resultado, está tudo lindo. Sim. Né? Muitos que andam com Deus, inclusive, falam isso. É ótimo, né? Quando você está bem. Mas é um preparo para quando você não estiver, você não cair. E ficar lá no chão, estendido, né? Sim. É para levantar mais rápido. É esse o fortalecimento, né, da fé. Mas ali, eu falei, não, como assim eu não estou entregando? Como assim eu não visto a camisa? E aí eu desabo na sala. Ela falou assim, eu pedi para você se cuidar. Cadê os exames? Cadê tudo? Eu vou pedir novamente para você se cuidar. E eu levei aquilo dali comigo, né? Depois de desabar, fui embora. Quando eu chego em casa, eu não falei. Passou o dia, a noite, quando foi no outro dia, eu recebi uma mensagem. Jaqueline, ontem você foi no médico, não voltou, cadê? Tem declaração, não tem nada? Nossa. Aí eu estava com o meu afastamento. Nesse afastamento, o trabalhar de Deus ele veio de uma outra maneira. Eu fui realmente me cuidar, mas nos primeiros 15, 20 dias... eu paralisei real, assim. Eu estacionei. Choque, deu um estado de choque. Estacionei mesmo. Né? Então, nesse estacionar, aí eu identifiquei a minha culpa de estar parada. Como assim? Será que os meus clientes estão sendo atendidos? Será que eu vou voltar e vão estar lá, não vão? Né? E aí eu fui me cuidar, tudo. Quando eu volto, né, para a minha realidade, aí eu já vejo, uma situação que eu tive que olhar para dentro da minha casa. Pouco depois, meu irmão vem a óbito, num infarto. Minha família toda infarta, né? Então, a cobrança, ela sempre caiu bastante aí. Eu comecei a segurar a minha mãe, tudo que eu tinha feito de autoconhecimento. Eu fiz um curso de física quântica. Eu fiz parte de um processo durante 21 dias também de autoconhecimento, de ressignificar. Eu estive, sim, em acessos, por exemplo, de uma hipnose, né, que dizem ali que é para trazer um aceleramento, PNL, tudo que podia. Todas essas partes eu... Sim, e amo. Comecei a criar muito gosto e comecei a me achar. Comecei a saber quem era eu. Comecei a me amar de verdade, comecei a me conectar, a entender que sim, eu sou a menina dos olhos, a chegar num culto e ouvir de alguém. Opa, peraí, tu não nasceu para ser cauda. E é exatamente com esse teu jeito que você tem que seguir. Né? E aí Deus me encontra de uma outra forma. E aí os valores, a gente vai lá de onde vocês começaram. Quando você para de ter essa culpa, começa a ressignificar,
você começa a encontrar a sua identidade, né? Com a identidade, você começa a se enxergar quem você é de verdade, né? Autoconhecimento. É isso Sim. que você buscou, né? Mas aí teve vários limites que você teve que dar, né? Vários não, limites, não posso. Mas assim, você vê que o problema mental, quando é aqui na mente, primeiro a gente tem que saber que temos. Porque nem a gente mesmo sabe que estamos tendo esse problema. Nem nós mesmos, muitas vezes. Então, que eu já tive uma situação de desgaste emocional. E hoje em dia eu consigo identificar quando estou avançando. Eu comecei a parar para várias coisas. Eu também falei vários não, tive que falar isso, tive que fazer uma mudança na minha vida. Mas, assim, primeiro você tem que enxergar isso. Mesmo o médico falando, o terapeuta falando, parou tudo e você acha que não precisa. Porque o mental é assim. E quando precisa... Tudo começa na psique, né? E aí o corpo... Mas ali, porque você foi criada que aquilo que você está fazendo é normal. Você pode continuar fazendo, correndo, que não vai ter problema nenhum, está tudo bem. Mas não está tudo bem. A terapeuta falou, identificou, né? Porque hoje, como eu sou terapeuta também, eu identifico em mim mesmo primeiro e depois o outro. Quando eu falo para minhas pacientes, olha, faz isso. Ah, tá, vou fazer. Faz isso. E a gente sabe que na primeira vez a pessoa não vai fazer. Nunca faz. Nunca faz. Aí vai na segunda, mas eu não fiz isso, porque... Aí já vem dando das desculpas, né? As desculpas. Ah, tá bom. Aí a gente enxerga, olha para elas assim e fala, nossa... Aí elas vêm sem graça pra gente, já na segunda vez, né? Mas é que elas não estão entendendo o que a gente já entendeu, detectou. A gente já detectou, mas elas não. Mas é normal, tá tudo bem. Aí, algumas vezes depois, né? E a gente vai... aí é que a gente vai saber que ela entendeu. Sim. Que nunca é na primeira vez. E você sabe essa questão, trazer essa questão... A gente começa a passar o filme, passa o filme na sua memória. O quanto das vezes que as nossas dores são tão profundas, mas tão profunda, tão distante, que a gente não consegue e você tem que parar. Quando você para, e aí vem o descanso. Eu preciso parar. Quando eu paro, eu consigo ouvir as vozes. E aí, muitas das vezes, nós estamos aqui dispostos a ouvir tantas as vozes, mas parar para ouvir as nossas vozes é o maior desafio que existe. Porque esse parar para ouvir as vozes sem julgamento e acolher é um verdadeiro processo de sabedoria. E aí você começa a encontrar os monstros que estão dentro de você e que muitas vezes você não está nem pronto para lidar com esses monstros. E eles mesmos acabam te acusando. É sabedoria, esse autoconhecimento. Então, assim, por que Salomão governou 40 anos e não teve uma guerra durante o seu reinado? Os reis das vizinhanças vinham sentar na mesa para receber mentoria. Não começou agora, na pandemia. Mentoria começou há mais de 3.000 anos atrás. Quando eu olho lá para Abraão foi um cara... Não, vamos mais longe. Adão e Eva foram mentoreados, só que em determinado momento entrou algo ali dentro, né? Eles eram tão puros, mas entrou algo, um desejo e tiveram as consequências. E quando eu olho para Noé foi mentoreado pelo próprio engenheiro. Então, assim, você parar para ser mentoreado pelo aquele que sabe quantos fios de cabelo há no seu corpo, quantas veias, sinapse, sabe? Cada membrana é um desafio. Sério? Você passou por isso, então assim, porque parar para ouvir a voz do teu Criador e ele sabe onde está o defeito. Às vezes a gente vai no melhor profissional. Vamos lá, vamos pegar o melhor guru. Esse melhor guru não vai... Não. Ele pode te dar um direcionamento, só que ele não vai saber, porque ele não sabe quantas as suas experiências, quantos traumas estão armazenados, por mais que use técnica. Ele pode te dar um caminho. Mas o acesso de verdade, você vai buscar lá no alto. E é no silêncio. Aí o descanso. Esse acesso é no descanso. É o descanso e falar... eu sei que eu tenho tudo isso para fazer.
Mas eu sei que eu não dou conta de fazer tudo isso. E tá tudo bem. Tá tudo E bem. aí é você parar, respirar, silenciar, e aí ouvir a tua voz lá do teu eu divino, né? Deus, o Deus divino que habita dentro de nós, essa presença dele. Você parar, ouvir a voz e entender. Eis-me aqui para passar para no processo. E algo, Adelita, é o deserto, né? As pessoas passam pelo deserto e falam, o deserto é a pior fase, o deserto é isso, o deserto me matar. Não. O deserto é a escola de aprendizado. Então, assim, o deserto tem os seus desafios. Momento de se ouvir, né? Mas não tem melhor momento do que você passar pelo deserto. E as portas se fecham. Tem momento que você não consegue fazer nada. Você não tem resposta, você não consegue fazer nada, você não tem um sim de Deus, não tem um não. É para você ficar quietinho. E se ouvir. E falar, o que eu posso fazer agora? Aí, o que vai dar? A gente começa a catucar lá os pecados. Vamos visitar a infância e adolescência. Até o ventre a gente tenta visitar os ancestrais lá, mãe, vó, pai, para descobrir. Só que... Você precisa se ouvir. É o momento de parar. E o quanto é essencial aqui a nossa audiência, que muitas das vezes nós, principalmente nós mulheres, esse desafio de empreender, nós queremos abraçar o mundo, falar sim para todos, falando não. E aí, quando se dá conta, tá com a depressão, com a ansiedade, transtorno de burnout. E por aí, uma coisa, sua autoestima tá lá embaixo. Falar sobre segurança é algo que nem existe no dicionário. Vive ali sempre amedrontada, né? Ali nessa insegurança, como um barco à deriva. E é importante parar, entender. Até o robô, ele precisa parar para abastecer, para carregar. E a minha recarga tá garantida em Deus, como que tá? né? Recarga. A minha recarga vem daí. O deserto não foi feito para eu ficar. Mas foi exatamente num momento ali de baixo rendimento, de valores, porque a insegurança ela afeta também. E aí, nesse momento, eu saio, né, afastada. Eu não fiquei tanto tempo parada, porque eu nunca tive em mim nada que me fizesse, de fato, parar. Minha família é muito de fibra mesmo, né? E aí eu não tô falando de ser a guerreira, não, porque esse posto eu não desejo tirou, né? pra ninguém, não me veste mais. Guerreira. Exatamente. Então, assim, eu honro. E eu estive num curso de coaching, nós fizemos um exercício, eu falei, eu honro a minha mãe, eu honro meu pai, eu identifico exatamente aquilo que é um ciclo que eu estou repetindo, né? Por que eu buscava a área comercial? Porque a área comercial, ela me dava retorno. E, graças a Deus, o que eu tenho conquistado aqui, né, de algo físico, foi o meu trabalho que me trouxe. Só que aquilo dali virou uma fuga. Então, eu não queria lidar com qualquer outra coisa. O que eu faço? Eu vou trabalhar, eu vou estudar. Então, eu ia para o excesso de conhecimento. E era para entrega. Quando eu saio, que aí eu falo, nossa, marquei minhas consultas médicas. Mas eu também não tenho dinheiro para ficar gastando. Vou o quê? Vou num parque. Sentar no parque, daqui a pouco eu estava tirando foto. Meu irmão era vivo ainda. Falei, meu Deus do céu, essa daí não pode ver uma borboleta. Hoje eu já tirei foto. A gente dá valor às coisas simples, né? Exatamente. A hora que eu tenho a foto salva, quando for pro ar aqui, eu vou colocar pra vocês. Por quê? Porque eu passei e falei, nossa, eu tô indo. Não, eu tô com horário. Deixa eu voltar aqui pra tirar uma foto dessa flor aqui, dessa planta. Pronto, fiz isso. E eu comecei a silenciar. Comecei realmente de pouquinho, sabe por quê? Porque, Pai, Deus, o Senhor é comigo, mas eu não sei orar. Como é que eu converso contigo? Eu não tô conseguindo te ouvir, mas eu quero te ouvir. Sabe? Eu me senti ali pedindo realmente, colocando o joelho no chão. E sabe por que eu coloquei o joelho no chão? Porque eu não tava com perna para ficar de pé. Preciso passar por isso? Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? Mas sábio é quem aprende com os erros dos outros, que aprende com aquilo que está sendo entregue. E ali eu fui. Eu falei, eu vou comprar um devocional. Comprei primeiro um pequenininho. Depois eu comprei o grandão, que todo mundo sabe aí. Comprei um pequenininho, que vinha pouco.
eram 2, 3 ali que vinha de indicação bíblica. Então, eu lia super rápido, gente. Era 5 minutos, às vezes nem isso. Nossa, o que foi que eu li? Aí eu voltava para ler de novo. E ali eu fui indo. Parecia que o dia que eu não fazia... Falei, Rita, ninguém tá sabendo. Mas Deus não falou comigo. Qual é a palavra que vem ser entregue? E como depois eu vim passar por uma dor, aí eu fui cuidar da minha mãe, a perda do meu irmão, tudo isso perdeu sentido. Eu quero entregar aquilo que eu tenho valor. Daqui a pouco eu posso não estar aqui, né? Então, aquilo que não condiz. E aí eu comecei a buscar também um auxílio em templo. Em lugares onde, às vezes, a fé de alguém está ali mais fortalecida que a minha. É importante você ter irmãos, você ter alguém que te ergue e fala, opa, vamos junto. E aí veio batendo ali. Por que andar ansioso por quê? Por que tá ansiosa? Por que tá ansiosa? Eu falei, nossa, todo lugar que eu vou agora é um culto na garagem, né? Um encontro ali numa célula. Tá perguntando por que eu tô ansiosa? E agora? A palavra já estava lá, né? Mas gente, e aí eu vi, depois que eu saio, né, da empresa da área comercial, que eu podia gestar o meu horário, né, não o tempo, mas a minha rotina, tinha escolha, me aproximei dos meus filhos, porque eu sempre trabalhei, eu sempre entreguei coisas. Não, toma aqui, mamãe comprou, mas a mamãe nunca tava. Não, assiste uma, não consigo, não dá tempo agora. Tava sempre fazendo mais alguma coisa. E aí Deus me encontra ali, trazendo, batendo forte. E aí eu começo a ter coragem de falar do que eu fui vivendo. Hoje é um tema que eu trago exatamente por isso. Mesmo sabendo que tem preconceitos aí, né? Pessoas que falam que não vão... Ah, não, você iria contratar uma pessoa que teve burnout? E aí, você contrataria? Né? E eu contrataria, mas eu ouvi uma pessoa falando, não, eu não contrataria. Por quê? Isso. Não, mas e se tiver de novo? E aqueles que já estão, aqueles que têm, aqueles que fazem de conta que não têm, que não se conhecem, que não trilharam esse caminho, que você está dando oportunidade. Vem o autoconhecimento, né? A falta Absurdo. de amor com o outro, de sensibilidade e empatia. E aí, trazendo aqui algo que você já até falou, equilibrar essa produtividade. Ah, tem burnout, então vai... Sabe? São questões... Então, assim, o outro... Por isso que agora está tendo esse enfoque da NR1, de trabalhar nas empresas, de olhar a pessoa como um ser humano que tem uma vida, que tem uma rotina, que tem uma família, que pega um transporte, que muitas vezes está ali sempre no apertado, na correria. Então, assim, de olhar para esse ser humano não como alguém problemático, alguém que está com defeito, não, mas de olhar de que forma eu posso facilitar. Eu acho que não poderia ter vindo antes, mas esse é o tempo, essa implementação, que é algo que já é de lá de trás, mas que agora é obrigatório de ter esse profissional da saúde mental, né, das empresas, ouvindo, acolhendo. Exatamente. E para equilibrar essa produtividade. E você que já passou por tudo isso, agora você como empresária, dona do seu próprio negócio, de que forma você pode dar para os nossos ouvintes aqui, que estão vivendo o que você viveu e nesse workaholic, só respira trabalho, só respira entrega e só pensando no outro. Qual é o conselho que você dá para equilibrar essa produtividade, o sucesso, trazendo ali o autocuidado, sem cair no excesso de trabalho? Sem ficar na correria. Pois é, ressignifique primeiro o sucesso. Gente, sucesso não é dinheiro na conta, né? Sucesso é você ter paz, mesmo se o dinheiro na conta não estiver. E que se ele estiver, que não seja ele algo para você comprar aquilo que está te faltando, né? Então, por vezes, os valores estão ali na conta, o que você está fazendo? Comprando algo para suprir aquilo. Então, primeira coisa, ressignifique sucesso. É um sucesso você estar em paz, você gestar a tua rotina.
Né? Quantas vezes eu olhava ali e falava, mas eu tenho 24 horas. A Van tem, a Delita tem as mesmas 24 horas e ela tá entregando e eu não. Comparação, gente. Isso. Não traga comparação para tua vida. Hoje, o mundo ele está realmente cada vez mais emergencial. O WhatsApp, enquanto eu tô aqui, separando uma hora do meu tempo, a hora que eu voltar, tô ali, ó. Falo, tudo bem, vai ser no meu tempo. Desculpe, eu não... Então, eu consegui falar... Preciso de mais um tempinho até te posicionar. Já vi tua mensagem, mas eu já volto. Eu silenciei as minhas notificações. Por quê? Para mim fez sentido. Para Jaque fez sentido. No momento que eu tirei ali as notificações, eu não ficava incomodada mais com aquele... Você ficava toda hora que tocava você. Exato. Né? Então, eu trago isso, eu encontro. Primeira coisa, qual é a minha primícia? Eu já vou direto para o meu celular? Não. Opa, bom dia. Gratidão. Eu trago pelo menos 3 coisas, assim. Né? Porque às vezes a gente não percebe. Sim. Eu coloquei, o meu despertador tá lá com uma telinha. Te agradeço, Deus, eu acordei. Então, a hora que ele desperta, a primeira coisa que eu leio ali, que eu olho, além de ver a hora... É isso. E o que mais eu agradeço? Nossa, eu honrei hoje com a entrega no horário que eu precisava da minha filha, com o horário de estar aqui. Então, eu agradeço. Eu trago ferramentas, né? Então, hoje, qual é a diferença de quando eu estava, né, no CLT para o que eu tenho hoje? Hoje eu escolho quais são as lutas que eu vou carregar, né? Eu tenho escolha, eu tenho fala. Por vezes pode ser ali solitário? Pode. Mas o meu secreto, eu sei onde fica. Sim. E aí, Deus vai colocando pessoas, estratégias. Eu vou dormir, às vezes, pensando em alguma coisa? Vou sim. Falo, nossa, amanhã eu tenho uma reunião tal, mas eu não achei um outro caminho. O que eu vou fazer? Eu vou entregar o caminho que eu encontrei. Sim. E é assim. Falo, e tá tudo ótimo. Então, eu desligo mais cedo. Eu tenho ferramentas para gestar melhor a minha rotina. Então, eu fui descobrir a agenda, como é que eu uso muito bem, né? Porque hoje todo mundo é digital. Pensar que não chegou um Google Meet lá, então você tem que saber estar ali. Outras ferramentas. Então, eu trago aqui... O Google Keep eu gostei. Tem gente que gosta do Notion. Tem outras ferramentas para poder lidar. Outra coisa, delegar. A pessoa que é perfeccionista, que acha que só você vai fazer o melhor, gente, desconstrói. Desconstrói. Não vai descansar Porque se mais. você não delegar, você não escala. Se você não acreditar naquela pessoa que está fazendo ali para você, você não produz. Então, não tem como. Então, hoje eu tenho ferramentas aí para gestar a rotina. Falo, não, me perdoa, mas isso aqui vai atrapalhar a minha agenda. A gente pode realinhar? Sim. Isso tem feito toda a diferença. Nossa. E já estamos chegando quase nos nossos minutos finais. A Delita vai aqui para a última perguntinha. E, gente, mas passa tão rápido, né? Nossa, já? Começa aqui a desfrutar. Já Você vai vai embora. falando e... Ai. Vamos lá. Quais as práticas você recomenda, tanto emocionais como espiritual? Apesar que você já deu algumas coisas muito boas, algumas dicas maravilhosas, né? Mas só para concluir, né? Qual as práticas espirituais, né, e emocionais, para que quem deseja se prevenir dessa síndrome de burnout? Ore muito. Nós somos templo, como eu disse, nós somos templo. E o Espírito Santo, ele habita em mim. Ele é o consolador. Então, se eu tenho que encontrar em algum lugar, vai ser primeiro dentro de mim. Então, ore. Se hoje você não sabe como, tenha ferramentas para isso. Comece nem que seja com um devocional pequenininho, que nem eu tinha, sabe? Pocket ali. E que você consegue se conectar. Vá para lugares que isso pode ser propiciado. Então, silencie o ambiente. Silencie você, tá? É fácil? Não, a pessoa que tem uma mente pensante, borbulhante e que se movimenta, que por si só é para que esses gatilhos eles não voltem a acontecer e dominem a mim. Mas eu também já fui para uma yoga da vida e eu falava, gente do céu, por que só eu? Eu vou abrir o olho para ver se tem alguém ali, né? Não sou só eu.
vai indo, que daqui a pouco você vai gostar tanto disso, mas gostar tanto. E aí pode ser 2 minutos dentro de uma respiração quadrada. Então, uma dica mesmo, sabe? Ó, conta. 2, 3, 4. De novo, faz. Inspira. 4. Pronto, já voltou. Então, primeira coisa, silencie, volte-se para dentro. Ore, medite. Lembre-se que você é a menina dos olhos de Deus, tá? Lembre-se que você pode sim fazer o que você quiser, mas tem que ter o tempo determinado para isso. Não incorra, né? Todas as vezes que você sentir, será que isso aqui tá certo? Será que não tá? A gente tem pessoas ao nosso entorno que prezam muito. Quem são essas pessoas? Quem é a tua base forte? É um familiar? É um amigo? Mas quem é que olha para você e fala, olha, não tá fugindo um pouquinho? Então tenha coragem de falar. Eu não vou me calar mais, eu já me calei. Então é orar, meditar, trazer ferramentas para gestar sim a rotina, tá? Terapia, gente, tem condição? Faça terapia, sabe? Olha, com pessoas, você até pode estar com pessoas, mas um profissional, ele vai te fazer pensar. Ele vai te ouvir, não vai te julgar. Então, tem oportunidade, faça uma terapia também. Gestione bem, fale, não vou fazer. Até porque muitas dessas situações de dificuldades é por causa da culpa. Né? As pessoas ficam sempre julgando e culpando. O terapeuta não vai fazer nada disso. Né? Agora eu estava meditando um pouquinho só aqui, né? Que Jesus fala que ele é o caminho. Mas assim, muitas vezes você fala que Jesus é o caminho, mas você não segue o caminho. O caminho de Jesus é leve. Né? Ele fala para pegar a sua cruz, mas nosso fardo é leve quando a gente vai nesse caminho. Que o caminho é voltar para si, se conectar com o Pai, que é Ele que é o caminho. Ele está explicando o que você deve fazer para ter uma vida sem burnout. Sim. Você segue um caminho. Sim. Você segue um caminho. E é bem isso mesmo. E acho que não é sobre nem religião, sobre praga de igreja, não. É sobre acessar. Acessar um caminho, esse universo divino, a presença, seja qual é o nome que você dá, a forma. Mas chegar até ele, ao grande eu sou, o criador do universo, e entender que não existe outro caminho para nos conectar conosco mesmo, a não ser acessar a fonte. A fonte. E essa fonte é o grande e poderoso, exatamente. Né? E estamos chegando já. Bem final. Já que naquela câmera muito ali, bom. Deixe os teus agradecimentos aqui, as tuas redes sociais para quem quiser te conhecer. Fique à vontade. Uma honra estar aqui com vocês hoje, estar aí, de alguma forma, entregando um pouquinho do que eu passei e dos gatilhos que hoje eu consigo identificar. Se posso te falar alguma coisa, eu te entendo, eu te acolho e estou aqui também. Faça, sim, aquilo que diz que é o melhor para ti aí no teu coração. A gente sente, a gente sabe. E se isso não chegou ainda, silencie, se conecte com você. O eu divino que você tem aí dentro, ele é muito maior do que tudo isso. Foi uma honra estar aqui hoje. Sou Jaqueline Souza, tenho a continuar marcas e patentes, mas eu sou apaixonada, sim, pela neurociência, pelas pessoas. E amo a Deus. Amo muito a Deus. E Deus está aqui dentro de mim, está aí dentro de você, chamando da maneira que você desejar. É isso aí. Eu já vou fazendo as minhas considerações logo após a Adelita. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito aqui, os que estão inscritos e as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal Podcast Voz da Sabedoria. Compartilhe, não fique só essa mensagem, não reserve ela só para você. Compartilhe com mais alguém, grupo da família, grupo de condomínio, grupo de amigos. Fique à vontade. Aqui você tem a nossa permissão para compartilhar e levar essa mensagem além. Que mais pessoas venham ser impactadas com as mensagens, com os nossos convidados que têm trazido aqui ensinamentos poderosos para nossas vidas, que promove clareza, autoconhecimento e viver uma vida com mais leveza. Muito obrigada a todos vocês. E aí, você tem vivido para trabalhar ou você trabalha para viver? Que você possa meditar nessa palavra, né?
que o descanso foi feito para nós. Mas muitas vezes as pessoas estão achando que só deve trabalhar. Então, que você possa hoje meditar nessa palavra profunda, né? Vai lá pesquisar burnout, o que significa, o que representa, quais sintomas, né? É importante que a gente tenha uma vida equilibrada, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É isso que a gente traz todo dia, né, que a gente faz café com provérbio, continua. É sobre esse equilíbrio. Que Deus abençoe a sua vida. Se isso fez diferença na sua vida, passa para o próximo. Vai entregando. Que Deus abençoe. Gratidão, gratidão, amém.